Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe. Um Cresce para todos. O Café Mais Negócios está de volta e hoje temos um bate-papo empolgante para quem se interessa pelo poder das mídias sociais no universo do mercado imobiliário. Nosso convidado é o corretor de imóveis João Paulo, que assumiu nesse ano a diretoria de inovação do Cresce Sergipe. João Paulo é especialista em tráfego pago nas mídias sociais e vai compartilhar insights valiosos que podem fazer a diferença na forma como você trabalha o marketing digital. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado pelo convite, Tainá. Agradeço a oportunidade do pessoal do Cresce. Eu espero que eu possa contribuir com um pouco do conhecimento que eu tenho para toda essa galera aí, para todo o time, para todos os corretores de imóveis do estado de Sergipe. Tenho certeza. João Paulo, a gente sabe que você é um estudioso das inovações tecnológicas, que você preza pela aplicabilidade desses conceitos. Conta pra gente, se apresente, né? E conta pra gente como foi que surgiu esse interesse pelo tema, pelo assunto tráfego pago e inovações em geral. Na realidade, eu acho que a maioria dos corretores tem uma necessidade de fato latente, que é cada vez mais encontrar clientes para que a gente possa gerar nova oportunidade e sempre negócio. Quando eu comecei, eu tinha uma dificuldade muito grande, que na verdade era de interagir com os clientes. Agora você imagine, um corretor de imóveis com dificuldade de interação com os clientes. E aí, à medida que eu percebi essa minha dificuldade, essa minha limitação, eu comecei a pesquisar sobre de que forma eu conseguiria, através da internet, isso a gente está falando de 14, 15 anos atrás, eu conseguiria de alguma forma impactar pessoas para que eu pudesse oferecer. Naquele momento eu ainda não trabalhava com lançamentos, então de que forma eu poderia oferecer aquele imóvel que estava na minha carteira para um determinado cliente e sim concretizar o negócio. Então, a partir dessa dor que eu tive, naquele momento, lá no início, eu consegui, de alguma forma, buscar esse conhecimento e acabou que me transformando no que eu sou hoje. Então, se a gente parar para pensar o que foi a minha dor, hoje, na realidade, vamos considerar que pode ser meu diferencial. Tenho certeza disso. Agora, João Paulo, para que quem está assistindo a gente entenda melhor sobre o assunto, o que é tráfego pago, esses termos que a gente escuta tanto no marketing digital, nas inovações tecnológicas, o que é tráfego, impulsionamento, turbinar? Veja, eu acho que é importante a gente entender o seguinte. Hoje, o que tem dentro das plataformas, a gente tem os corretores, eu vou falar mais especificamente para o corretor, mas é importante que a gente visualize que as ferramentas elas estão disponíveis para que a gente possa cada vez mais potencializar o nosso resultado. O que o corretor ele basicamente precisa entender é que o tráfego pago ele está englobando uma parada muito maior. Se a gente parar para pensar, na maioria das vezes hoje o corretor ele faz o impulsionamento. Ele está lá, ele faz uma postagem no feed dele do Instagram e tem um campinho lá, impulsionar, turbinar. Só que a gente está falando de uma coisa muito maior. Então, quando a gente vem para o conceito, de fato, do tráfego, começando por tráfego, depois eu vou explicar o que é tráfego pago. Tráfego nada mais é do que o fluxo de pessoas em um determinado local. Então, você tem a internet e você tem os sites. Então, o que é o tráfego? É o movimento, é o fluxo das pessoas em um determinado ponto para outro. Né? Quando a gente vem para o tráfego pago, é justamente esse potencial que a internet tem de você canalizar essas pessoas, e aí sim você vai fazer um investimento em uma determinada plataforma para que você possa acelerar esse fluxo e canalizar ele para um ponto só. Vou dar um exemplo. Imagine uma cidade, e a cidade você tem os bairros são as lojas, as empresas. Imagine que você vai contratar, e aí você tem esse termo como tráfego pago, você vai contratar o serviço do Uber para levar essa pessoa de um ponto A ao ponto B. Só que você utilizando do tráfego pago, do serviço do Uber, você tem a possibilidade, e de forma estratégica, claro, de levar essa pessoa com muito mais velocidade e esse fluxo com muito mais quantidade de pessoas. Então imagine que você tem o Uber e ao invés de ser um carro, você vai estar lá, você vai colocar o registro, eu quero ir do ponto A para o ponto B. Você vai trafegar, né, em cima desse ponto. E aí você vai pegar esse mesmo serviço do Uber e você vai colocar isso dentro de um ônibus. E você vai encher de pessoas. Imagine que o serviço do Uber está naquele ônibus. E aí você canaliza e enche com essa galera, com essas pessoas, para um determinado ponto B. Isso que é o tráfego pago. Você vai, de alguma forma estratégica, colocar um fluxo e um volume muito maior de tráfego de pessoas para aquele ponto que você quer levar. E aí o ônibus cheio de gente do Uber, que você contratou o serviço do tráfego pago, vai levar essa galera para o ponto B. Tráfego pago é mais ou menos isso. Legal, você falou de estratégia algumas vezes. Essa questão da estratégia, né? Puxa um outro ponto. Até que ponto
o corretor, enfim, o profissional que está interessado em fazer uso do tráfego pago, Sim. ele pode aprender sozinho, fazer por conta própria, investir num mentor, num profissional? Como é que entende? Bacana. Na verdade, eu acho que é a principal dúvida da maioria dos profissionais. Os corretores de imóveis, eles têm uma dúvida justamente sobre isso. E muitos deles, no meu direct, fazem essa mesma pergunta. João, eu preciso entender tudo ou eu posso contratar um gestor de tráfego? Por exemplo, eu sou gestor de tráfego profissional. E aí, caberia ou não essa indicação, se fosse o caso. Mas o que eu vejo é que o corretor ele precisa, de fato, sim, não entender 100% da estratégia, mas pelo menos entender que aquela pessoa que ele vai contratar, se for o caso, ele contratar aquele gestor de tráfego, aquela agência, ele deve ter um mínimo de entendimento. Até porque a nossa estratégia, a nossa profissão, no caso corretor, quando a gente está tratando de um assunto que tem um ticket e um valor agregado muito grande, que é a venda de um imóvel, não é qualquer estratégia que vai fazer sentido. Eu não estou vendendo, obviamente com todo respeito, eu não estou vendendo um sapato, eu não estou vendendo uma camisa. Eu estou, de alguma forma, trabalhando com um cliente que ele vai decidir uma vez, 2 vezes no máximo. Eu não estou falando também de investidor, né? Que a gente pode falar, mas eu tenho um investidor que todo ano ele investe em um determinado empreendimento. Eu estou falando da maioria da população brasileira, daqui de Aracaju, de Sergipe. Então o cara vai fazer na vida dele 1 ou 2 negócios. Então é diferente. E o time desse cliente é também diferente. Então, o gestor de tráfego, ele vai entregar o que você for contratar. Mas se você não tiver o conhecimento necessário para saber se aquele tipo de estratégia ou daquele tipo de cliente que está sendo passado para você vai fazer sentido ou não, talvez você possa se frustrar. No sentido de que, não, beleza, eu contratei um gestor de tráfego, o cara está me entregando os clientes como ele disse que iria me entregar, só que esses clientes vêm, como a maioria fala, né? Desqualificado, é um cliente, é um lead frio. Então, se você não tem o mínimo de entendimento, na minha opinião, isso é João falando, não faz nenhum sentido eu contratar alguém. Óbvio que se você tiver um mínimo de entendimento e mais para frente você conseguir delegar isso, tá tudo bem. Eu vou muito numa linha de que o corretor precisa de fato entender, mas aí muitos dos corretores têm isso na cabeça de é muito difícil, tráfego pago, estratégias online é muito difícil. O que eu indico para o corretor de imóveis então seria isso: procure algumas referências próximas de você, não necessariamente deve ser um player a nível do Brasil e tudo mais, procure essa referência e se você puder procure por mentores e em cima disso vá na indicação de que essa pessoa, de que esse mentor vai lhe dizer o que você precisa fazer. Vai ser muito mais rápido você ter resultado. Sim. Como é que o corretor vai aplicar no dia a dia dele? Assim, como é que você dá essa orientação? Uhum. Veja, Tainá, eu acho que quando ele tem esse contexto e esse entendimento que o tráfego pago, que é um assunto que a gente está falando, faz sentido para a estratégia dele, ele tem uma série de benefícios. É importante que o corretor entenda que, no momento que ele tem um entendimento sobre a necessidade hoje, no presente que a gente vive, é de suma importância ele ter algum tipo de estratégia para o online. Não faz mais sentido hoje, eu não conheço, quer dizer, eu até conheço, mas eu acredito que ele não tem o resultado que talvez ele tenha como expectativa e ele espera se não tiver uma estratégia online. Aí você pode dizer, João, você está falando isso porque é uma coisa que você gosta muito. É que na verdade não é sobre o que eu gosto, é sobre a necessidade de um mercado se posicionar para tal coisa. Se hoje o padrão de comportamento e o comportamento do usuário está voltado para a internet, o corretor precisa estar inserido ali. E pela pergunta que você fez, é importante que ele entenda que em cima desse contexto, ele tem vários e vários benefícios. Eu posso pontuar vários aqui. Mas eu acho que o principal ele tem como se posicionar através de uma estratégia bem montada. Ele tem como se posicionar e mostrar para aquele cliente que ele é o profissional de fato que vai poder representar a necessidade que esse cliente tem de fazer um investimento, de fazer uma compra. Em cima desse posicionamento, que já é um gatilho necessariamente de autoridade, à medida que o usuário está visualizando aquele corretor, gerando conteúdo, apresentando imóvel de um determinado nicho, de um determinado perfil, o cliente ele vai buscar, porque à medida que você vai massificando isso na mente do usuário, ele vai entendendo, pô, eu vejo só esse corretor, esse cara faz muito conteúdo, faz sentido eu me conectar com ele, porque eu tenho uma dor que é investir, que é comprar um imóvel. Isso é um ponto. O segundo ponto é que o corretor ele consegue mensurar. Não estou dizendo que é errado, tá, gente? Eu respeito muito quem faz a estratégia offline de panfletagem, enfim, do que antes da internet as pessoas faziam e está tudo bem. Só que hoje eu não consigo visualizar uma estratégia que eu não consiga mensurar, Tainá.
Se eu não consigo mensurar, se eu não consigo ter métrica, não faz sentido para mim. Se eu tenho escala, que a internet me dá, e muita gente vai ver o que eu estou fazendo, o meu empreendimento, né, se for um corretor de lançamento, ou o meu imóvel, se for um corretor que está trabalhando no imóvel já pronto para morar, eu tenho essa plataforma e eu consigo mensurar, o porquê que eu não devo fazer? Então é um ponto extremamente relevante. Você vai conseguir analisar, você vai conseguir ter métricas muito mais fidedignas sobre o que de fato você está trabalhando. Você tem como saber se aquela região, aquela área que você escolheu trabalhar, né, atuar como corretor, especialista naquela região, faz sentido porque existe escala para aquela região. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do bairro Farolândia. Eu tenho métricas de que a procura dentro da internet, dentro do usuário da internet, é em torno de 25% a 30% sobre a região da Farolândia. Então, por que eu vou atacar uma outra região? Não que eu não tenha perfil, ou eu não valorize aquela outra região, mas eu tenho que estar olhando para onde todo mundo está buscando, porque isso vai potencializar muito mais o meu retorno de investimento. Então, são vários benefícios, né, talvez pontos que o corretor precisa levar de interesse por essa estratégia, de entender sobre internet, sobre tráfego pago. Entendeu? Posicionamento, estratégia, mensuração. Isso. E, assim, antes da técnica, antes da teoria, vem a questão da quebra de crença mesmo, né? Porque é difícil. Qualquer coisa que você não sabe, você vai dizer que é difícil. Aprender, vai ser difícil, né? Verdade. E uma coisa que o corretor precisa entender é justamente isso. Eu gosto muito, é óbvio que à medida que você vai evoluindo, você vai entendendo que coisas que você fazia no passado não faz tanto sentido. Mas hoje, se essa dica que eu passar aqui para vocês for fazer sentido, eu acho que já valeu o podcast, que na realidade busque por conhecimento. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas em cima dessa dificuldade e dessa dor que você vai ter com essa barreira, a barreira de entrada para você entender a estratégia é um pouquinho complicada, mas ela não é nada impossível. Mas à medida que você entende e busca por referências e por mentores, a facilidade de você ter a estratégia na sua mão ela é muito maior e por consequência disso, você vai conseguir se posicionar e se destacar diante de um universo de profissionais que sabem da necessidade dessa estratégia, da ferramenta do tráfego pago em si, mas veem que existe uma dificuldade muito grande. Entendeu? Esse ponto do entendimento do assunto, né, o conhecimento, eu acredito que é um primeiro passo para que seja sustentável o trabalho, né? Então já quebra essa coisa do difícil. Não deixa de ser difícil, mas fica viável. Porque eu vejo muito isso. Às vezes o pessoal, né, os corretores que chegam no meu direct e falam bastante, João, eu tenho interesse em conhecer, eu tenho interesse em aprender isso que você sabe. Mas primeiro, muitos falam que tem medo. Eu tenho medo de investir e perder o meu dinheiro. Segundo, a galera fala, eu acho muito difícil porque eu vejo às vezes quando você faz alguma determinada postagem, aquela tela que você está ali olhando, eu não consigo entender nada do que você está fazendo. Na realidade, o que é que o corretor tem que entender? Seja ele iniciante ou seja um veterano já. Que antes de você fazer o primeiro investimento, é importante que você saiba o que você está fazendo. Né? Você não vai pegar, sei lá, 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, 10 mil reais e vai colocar lá. É a mesma coisa que a gente estava começando aqui no início. Não faz sentido, eu vou te dar uma Ferrari e vou te dar um Fusca. Se você não sabe ler o manual da Ferrari, você vai bater no primeiro muro que você encontrar. Porque não é fácil, de fato não é. Mas o importante é você ter esse entendimento sobre a busca do conhecimento necessário. Por mais que você ache que naquele instante é difícil. Se você tem alguma referência, você tem de fato algum mentor para poder contribuir isso com você, você vai acelerar esse conhecimento. E assim, alguns especialistas da área estimulam você já começar com um investimento mais alto, outros não. Então eu já ouvi de alguns profissionais, algumas pessoas dizendo assim, eu não faço porque eu já ouvi que tem que investir alto para ter retorno, polemizar um pouquinho, né? Como é isso? Como é que Veja, o que eu vou dizer, muita gente vai dizer, João, você está com história. Na verdade, para que você possa impactar hoje 1.000 pessoas, óbvio que eu estou falando, só estou dando um exemplo. Para que você possa impactar hoje 1.000 pessoas com o imóvel que você tem interesse, você só precisa começar com R$6 por dia. Né? $1 vai dar mais ou menos isso, R$5 e pouquinho. Então, se você tiver hoje R$6, você começa, de alguma forma, a brincar com as plataformas, com a estratégia, com o gerenciador de anúncio, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Mas óbvio que você precisa estruturar. João, eu preciso, por exemplo, de quanto por mês para poder fazer uma estratégia que possa já me dar um retorno? É complicado dizer isso, mas eu acho que é importante que você entenda que é bastante flexível. Tem corretores, tem imobiliárias que, dependendo do orçamento que tem, ela pode ter um investimento inicial aí na faixa de R$1.500, corretor, por mês, e já vai ter um resultado muito bom em relação a... Se a gente parar para pensar, eu não vou falar de valores, mas é só o corretor parar para pensar o seguinte:
da estratégia que você monta, da estratégia que você faz, se você concluir uma venda, quanto isso vai te dar de comissão? Em cima disso, a mentalidade que você tem é de utilizar uma parte da comissão e reinvestir. Por quê? Porque isso vai potencializar você, é como se fosse uma engrenagem. Em cima dessa engrenagem, quanto mais você alimenta com orçamento, mais você vai ter retorno no futuro. Se você parar para pensar que o investimento em estratégia online não é um custo operacional, e sim um investimento, você vai começar a caminhar, é aquela coisa da bicicleta de marcha pesada. No início é sempre complicado, parceiro, de você pedalar. Mas na hora que você pega o embalo naquela bicicleta de marcha pesada, ninguém vai mais te segurar. E é a mesma coisa do investimento. No início é complicado, então tenha um início não necessariamente absurdo, sei lá, é porque o absurdo é complicado, que eu posso mensurar para mim e para você, mas na sua mente leve em consideração o que você acha alto ou baixo. E a partir daí, comece com pouco, experimente a ferramenta, procure por referências, de novo, que eu acho que é importante essa tecla, procure por referências e converse com pessoas que já estão fazendo. O que é que o corretor que está começando, que está se interessando agora pelo assunto, ele precisa observar? Tá. Né, para que o risco seja mínimo. Tá. Eu acho que essa pergunta é muito importante porque tudo começa a partir do momento que você tem uma estratégia montada. Então, primeira coisa que eu devo falar, não comece se você não tem a clareza do objetivo que você tem, que você quer. Por exemplo, é simples, dentro da ferramenta do gerenciador de anúncio, você começa, o Facebook te pergunta, exemplo, João, qual é o seu objetivo? Ele pergunta, qual é o seu objetivo de campanha? Para alguns corretores, Tainá, possa ser que o objetivo dele utilizar a estratégia online, o tráfego pago, seja se posicionar como autoridade. Para outros corretores, seja de prospectar cada vez mais lead. Para outros corretores, seja de vender o imóvel que ele acabou de captar, de ter mais visibilidade com aquele imóvel que ele está trabalhando. O cara que é avulso, acabou de pegar, vou dar um exemplo, pegou uma casa agora no Alphaville e ele vê que essa casa é de alto padrão, se ele fizer uma estratégia simples que seja, numa estrutura simples que seja, ele vai ter muito mais visibilidade. E é aí que a ferramenta entra como benefício. Você consegue fazer uma autossegmentação daquele perfil ideal do cliente da sua casa ou do seu empreendimento. Então, basicamente primeiro entenda qual é o objetivo que você quer. Se você não tem um objetivo traçado, não vai fazer sentido de você utilizar da estratégia, porque você vai acabar se frustrando. Perfeito. João Paulo, a gente vai precisar encerrar pelo tempo, mas a gente precisa voltar com esse assunto, né? Porque só aqui já gerou alguns insights, eu já notei algumas coisas. Imagine quem tá na área e tá com interesse, tá com aquela centelha de estudar mais. Com certeza. Mas eu queria que você fechasse, você já deu algumas dicas práticas, mas eu queria que você acrescentasse mais algumas e passasse uma mensagem para os seus colegas de profissão. Perfeito. A mensagem que eu poderia passar aqui é justamente isso. Não fique parado. Eu acho que se a gente conseguir entender isso, busque sempre um movimento. João, eu não consigo, eu acho difícil, eu acho complicado. Não fique parado, busque sempre estar em movimento, busque por referência, busque por conhecimento. Eu acho que faz total sentido no mundo hoje que a gente vive, conectado com o padrão de comportamento que a gente já consegue identificar dos clientes que estão na internet. Hoje a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e olhar. Então imagine, se você tem essa clareza na sua mente e você quer potencializar a sua profissão, busque exatamente por conhecimento e desenvolva uma estratégia. Se você acha complicado, busque por referências. Eu acho que sempre é isso. Não comece nada do zero e sozinho, porque você vai ter essa dificuldade. A barreira ela é complicada. E não estou colocando medo em vocês. Eu acho que é importante essa clareza, essa conversa que a gente está tendo, porque é um pontapé inicial. Eu acho que hoje eu entendo que, conversando com você no início, a principal função hoje que eu tenho aqui, agora assumindo essa questão da diretoria de inovação, é contribuir com o máximo de profissionais, o máximo de pessoas que buscam se desenvolver. Sim. A inovação ela está justamente para servir a gente e a gente buscar esse conhecimento. Se você linkar conhecimento e inovação, você potencializa a sua profissão. Não estou dizendo que quem não faz não tem resultado. Tem resultado. Mas se hoje a gente percebe que o cenário global, o cenário que a gente vive, é um cenário de posicionamento, é um cenário que você tem que buscar por estratégias digitais, o porquê não fazer? Se o meu cliente, seja ele o vendedor, seja ele o comprador, está inserido dentro das plataformas, por que não fazer e não me posicionar? Eu acho que essa é uma mensagem importante. É óbvio que o assunto ele é bem interessante. A gente poderia estar falando aqui 4 horas, 5 horas seguidas, porque é um assunto também que eu gosto. E tem muita coisa para a gente poder conversar. E eu vou estar sempre à disposição. Se você precisar em um outro momento, é só me chamar. E para que a gente possa contribuir cada vez mais com os profissionais, os corretores de imóveis, você pode contar comigo sempre. Com certeza. Muito obrigada, João Paulo, por sua contribuição.
E o Café Mais Negócios fica por aqui. Tivemos uma verdadeira aula e eu espero que você tenha anotado bons insights a partir de tudo que João Paulo compartilhou conosco. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo vídeo. Cresce Sergipe, um Cresce para todos.